Bom, vamos encarar os números reais. A questão é que, para demonstrar os resultados fundamentais do cálculo que a gente tem usado, a gente precisa de propriedades dos números reais que os racionais não têm. Isso já deve estar mais ou menos claro, né? Então, a questão é o que distingue os reais dos racionais? Quer dizer, tem várias propriedades que a gente já mostrou aqui e ali, sequências que têm limite, outras não têm, terão um valor intermediário, várias coisas, mas vamos tentar botar a coisa em pratos limpos. A questão é assim, se a gente começa, vamos pensar assim, os números. Números. Então, os números, bom, o ponto de partida são os naturais. Bom, os naturais a gente conhece, né? Os naturais, um pauzinho, dois pauzinhos, 3, 4, 5, etc. Ou se a gente fizer em romanos, né? 1, 2, 3, 4, 5, etc. Depois a gente inventa os algarismos e tudo, mas os números naturais é isso, conhecidos. Bom, os inteiros, vamos chamar isso aqui, os naturais n, inteiros z. Então, os inteiros são o seguinte, né? Você pega o n, pega o zero e pega outro n. Nesse daqui você bota um sinal mais na frente, nesse você bota um sinal menos na frente. Então, criados os inteiros. Tem maneiras mais sofisticadas de fazer. Depois tem os racionais. Racionais. Ainda não posso usar o R dos reais. Bom, os racionais são os números da forma P sobre Q, P e Q em Z, Q é diferente de zero. E claro, o problema é que aqui tem vários, né, vamos dizer, 1/3 é igual a 2/6, que é igual a 5/15, etc. Tem vários iguais. Então, P sobre Q é igual a M sobre N, isso significa que Pn é igual a Mq. E isso aqui pode ser definido, pode ser entendido a partir dos inteiros. Então, cria-se os racionais e, bom, tem maneira de definir as operações e tudo. Não é tão complicado assim. Agora, dos racionais para os reais, aí o que a gente tem são coisas mais sofisticadas, né? A gente tem usado a ideia de que um número real, né, reais, é um número assim, né? Você tem 1 a 0, que é nós podemos botar assim, vamos pegar os reais positivos, pode ser um inteiro também, aí você bota um sinal menos na frente, mas você tem 1 a 0, A1, A2, A3, etc. E esse cara daqui, ele é A0 mais A1 sobre 10, mais A2 sobre 10 ao quadrado, mais A3 sobre 10 ao cubo, mais etc. E, bom, depois você pode botar um sinal menos para criar os negativos e tudo. Tem um primeiro problema, né, é que isso aqui a gente, repara, quando a gente definiu os naturais, quando eu peguei os naturais, eu botei pauzinhos para eu não ter que usar base de numeração. A base de numeração é uma coisa que vem depois. Então, os inteiros foram definidos a partir dos naturais, sem referência à base de numeração, os racionais também não. Aqui a gente tem uma base de numeração, né? Quer dizer, esses caras aqui são os algarismos, vão de 0 a 9. Claro que você pode definir os reais com outra base, mas aí cada número vai ter uma sequência diferente, né? Então, na realidade, você tem possibilidades mais abstratas ou mais gerais, sem referência à base de numeração, para definir os reais. Uma delas é dizer, bom, um número real é uma sequência AN de racionais. Claro que você tem infinitas sequências que definem o mesmo número real, e aí você vai dizer, bom, AN e BN são o mesmo número real, né?
botar assim, C e somente C, o AN menos BN tende a zero quando N tende para infinito. Né? Repara que assim eu evito... O que eu estou fazendo? Eu estou definindo o número real por uma sequência, então eu posso ter uma sequência que converge para um número real desconhecido, um número novo que eu inventei, que não é nem o π, nem o e, nem nada disso, um número novo, mas quando eu pego outra sequência e converge para o mesmo número, eu não cito o número para dizer que elas são iguais, eu simplesmente digo que a diferença tende a zero, portanto o limite é o mesmo. Claro que aqui tem um probleminha, né? Eu dizer quais são as sequências, porque tem sequências que não convergem. Então uma ideia talvez seria dizer uma sequência crescente, ilimitada. Essa é uma ideia possível. A ideia que que o Curran usa é uma variação disso aqui, é uma sequência AN-BN de intervalos encaixantes, né, com, vamos dizer, AN mais 1, BN mais 1, contido em AN-BN, e BN menos AN tendendo a zero quando N tende para infinito. É mais ou menos equivalente a isso daqui. Claro que aqui você tem, para um mesmo número, tem infinitas sequências que definem esse número, e essa equivalência aqui. Aqui você tem também infinitas sequências de intervalos encaixantes convergindo para um mesmo número. Vai ter que definir uma equivalência. E tem uma outra maneira, parece meio esquisita, mas eu gosto dela, porque ela é bem geométrica e não precisa de equivalência, e não precisa falar de limite na definição, porque aqui você vai ter que fazer um limite quando... Você vai ter que dizer o que é o limite de uma sequência. Aqui também vai ter que ter uma definição que vai passar por limite. A terceira, essa aqui, então essa aqui eu falei agora, não tem talvez dono, essa daqui é a que está no Curran. Essa terceira aqui que está no Spivak, e ela eu chamaria construção de Eudoxo Dedekins. Eudoxo foi um grego que viveu aí uns 2.400 anos atrás e que, de certa forma, resolveu o impasse que os pitagóricos tinham encontrado quando eles esbarraram em números irracionais. A lenda é que precisava duplicar o templo de uma deusa, e esse templo era uma forma de cubo, e depois de muita polêmica, alguém disse, não, tem que duplicar o volume, então teria que construir um número raiz cúbica de 2. E esse número raiz cúbica de 2 também é um número irracional. Falando de uma maneira muito abreviada, muito pobre. Mas os gregos não inventaram os irracionais. Eles não criaram os números irracionais e, portanto, não criaram os números reais. O que eles fizeram foi separar, e o pai da criança, esse Eudoxo, separar a ideia de grandeza da ideia de número. Então, uma grandeza, por exemplo, podia ser alguma coisa que tem um comprimento. E aí o Eudoxo deu um critério para dizer quando é que dois comprimentos eram iguais. Porque o problema, né, é que, vamos dizer, quando você faz um triângulo, retângulo, de lados 1 e 1, esse daqui teria que ser raiz de 2, esse número não existia, mas esse segmento existe. Então, ele e o 1 não são, vamos dizer, ele não é um múltiplo racional da unidade aqui. Então, o Eudoxo criou lá uma coisa bastante complicada para separar número de grandeza e de comparar duas grandezas usando números. E o Dedekins usou isso para definir os números reais lá na segunda metade do século XIX. E a ideia, basicamente, é a seguinte: você pensa um número real como um ponto na reta. Só que esse ponto pode, por exemplo, ser o 1, né? Vamos dizer, você tem aqui o
o zero. E aí você tem um ponto que corresponde ao número 1, como pode ser um ponto que corresponde ao raiz de 2. Então, o 1 existe nos racionais, mas o raiz de 2 não existe. Então, a ideia é pensar assim, olha, cada número, você pega um número A, você define o número A pela semirreta que vem de menos infinito até o A. Se esse A for racional, ele corresponde a um número que a gente conhece. Se ele não for racional, ele não corresponde. Mas, como os racionais preenchem toda a reta, você, em vez de tomar a semirreta como sendo a semirreta geométrica, você pensa ela como um conjunto de números racionais. Quer dizer, a ideia é que o A é igual ao conjunto dos racionais menores, estritamente menores, do que A. E o que é o conjunto dos racionais menores do que A? É uma semirreta. Então, que é uma semirreta pensada assim? Você pensa a semirreta como só os racionais da semirreta. Então, primeira coisa, vamos dizer assim, um número real. Ele vai ser uma semirreta. Então, qual é a primeira propriedade? Vamos chamar ele de A. Primeiro, A é feito só de números racionais, quer dizer, eu vou pensar só os racionais que estão abaixo de A. Segundo, o A não vazio. Uma semirreta, ela, para a esquerda, ela é definida pela propriedade seguinte, né? Quer dizer, se um Q pertence a A, quer dizer, aqui você tem um número racional Q, está aqui, está em A. Se eu pegar um P racional menor que A, menor que Q, ele também vai estar em A, porque ele está aqui. Então, se Q pertence a A e P é menor que Q, então P pertence a A. Agora, tem um problema, a minha semirreta, vamos dizer, isso define as semirretas, mas tem um conjunto que não é uma semirreta que também tem essa propriedade. Ele é não vazio, é o Q todo. Então, quer dizer, eu tenho que dizer que o A é não vazio, e posso dizer aqui também ó, que A não é o Q. Tá? Então, significa que existe, né, existe um número M pertencente a Q, tal que M não pertence a A. Tá? Quer dizer, está aqui o número M. Claro que ele não pode estar aqui, tem que estar aqui, e todo mundo acima dele também não está em A. Porque se eu tivesse um outro cara aqui acima do M, se ele tivesse em A, o M que está abaixo dele estaria em A também. Então todo mundo para cima do M. Tá? Essa propriedade aqui significa isso. E isso define bem uma semirreta sem... acho que eu preciso também alguma propriedade aqui, né? Eu quero excluir, para não ter ambiguidade, ó, porque o 1, quando eu pego o raiz de 2, a semirreta que define o raiz de 2, não pode ter o raiz de 2 porque ele não é racional, mas se ela fosse o 1, poderia ter um maior elemento. Então, eu acho que eu vou ter que botar uma quarta propriedade, que é a inexistência de um maior elemento. Não existe P pertencente a A, tal que Q pertence a A implica que
Ou vou dizer assim, vou colocar assim de maneira mais simples, né? Se P pertence a A, ele não é o maior elemento. Então, existe Q pertencente a A, tal que Q é maior que P. Com isso eu evito, entendeu? É porque, para não ter ambiguidade, quer dizer, quando a semirreta é dada por um número racional, podia pegar a semirreta aberta ou fechada. Então a semirreta vai ser sempre aberta, ela nunca tem maior elemento. Essa coisa aqui está só para dizer isso, né? Isso aqui eu não preciso, não faz parte das propriedades, é uma consequência. Então isso aqui deve definir os números reais. Tem uma vantagem, né, que aqui a ordem está muito clara, né? Quer dizer, se eu tenho a semirreta do A e tenho a semirreta correspondente ao B, como são conjuntos, e são semirretas assim, ó, se ou este está contido nesse, ou esse está contido nesse. Tá? Com essa definição, se eu pegar os elementos de B, se algum deles não tiver em A, significa que todos os elementos de A são menores do que esse, então todos estarão em B. Então, quer dizer, se B não está contido em A, A vai estar contido em B. Então eu defino que A é menor ou igual a B, significa A está contido em B. E essa definição permite a gente demonstrar imediatamente, né, o fato de que toda sequência crescente limitada superiormente tem um limite. Quer dizer, você já tem a definição. Repara, a gente não definiu soma nem nada. Todas essas definições que eu apresentei, e essa também, tem uma burocracia para fazer, que é definir as operações. Como é que é a soma, o produto, a soma sempre é mais ou menos fácil, mas a divisão, a subtração, e tudo e tal, e a ordem. Essa daqui tem a ordem, ela é dada, e a ordem permite a gente falar de limite. Né? Quer dizer, a gente pode dizer que a n converge para A se para todos A1 menor que A e A2 maior que A, eu sei o que é menor, o que é maior, existe N0 tal que N maior que N0 implica, aqui eu vou ter que chamar, como são a N's aqui, eu vou chamar de B1 e B2, né? Implica que o AN está entre B1 e B2. Tá? Quer dizer, eu estou dizendo assim, está aqui o A, está aqui o B1, o B2, e se a sequência converge para A, tem que valer isso. Então tem uma definição de limite fácil, eu consigo provar facilmente que se a n é crescente, significa que a n mais 1 é maior ou igual que a n para todo n. E existe m tal que m maior que a n para todo n, então existe A tal que a n converge para A. A ideia é meio boba, né? Porque aqui ó, você tem o AN mais 1, etc. Está aqui o M. Então, ó, o AN é uma semirreta, o AN mais 1 é outra semirreta. Eu quero uma semirreta que contenha todas essas e que seja certinha. Quem vai ser o A? O A é o seguinte, é a união, são os caras que estão em todos esses ANs. Ó. Os caras que estão no AN estão no AN mais 1. Aí tem o AN mais 2 e tal. Se você disser assim, eu vou fazer a união de n igual a 1 ao infinito de AN, isso é o A e é o limite.
Uma alternativa, uma coisa equivalente a essa daqui, é a propriedade do Supremo, que não fala, essa daqui, repara, ela fala em sequências, então eu tive que definir limite. Você pode simplesmente dizer, ó, vamos dizer o seguinte, ó, o R definido dessa maneira, que eu apaguei ali, né, tem uma operação de adição, que eu não defini, mas, como eu falei, tem uma burocracia, tem uma multiplicação e tem uma ordem que pode ser feito de uma maneira mais pedante, o Spiva que faz isso, definindo os positivos, com as propriedades que são, bom, primeira, A mais B igual a B mais A para todos A e B. Segunda, associatividade, A mais B mais C igual a A mais B mais C, para todos A, B, C. Sempre vai ser para todo mundo. Essa daqui a associatividade é mais importante do que a comutatividade no seguinte sentido. Quando você tem uma operação, ela pode não ser comutativa como produto de matrizes, mas é boa. Mas se ela não for associativa, ela perde muito do seu brilho. Bom, terceira, existe um zero, tal que A mais zero igual a A para todo A. Quarta, para todo A existe menos A, tal que A mais menos A igual a zero. Esse zero aqui é único, acho que eu já fiz é uma coisa bonitinha você provar que o zero é único. Aí sexta, agora você começa com a multiplicação, né? AB igual a BA para todos A e B. 7, associatividade, A, B, C igual a A, BC para todos A, B e C. Oitava. Quarta, essa aqui é quinta, sexta, sétima. Existe 1, tal que A vezes 1 igual a A para todo A. Oitava, para todo A diferente de zero, existe A menos 1, tal que A vezes A menos 1 é igual a 1. São coisas mesmo, não vou parar para discutir isso em detalhe. Essas propriedades são as propriedades simples. Tem uma propriedade agora relacionando as duas, né? Que é a propriedade 9, que é A vezes B mais C igual a vezes B mais A vezes C para todo A, B e C. Depois, bom, essas aqui são muito manjadas. Depois você tem que botar propriedades da ordem, né? A menor ou igual que B implica A mais C menor ou igual que B mais C para todo C. 11. Tem a questão do A menor ou igual que B, C maior que zero. Pode até botar maior ou igual aqui, né? Mas implica AC menor ou igual. Vou botar assim, A menor. Vou botar o menor aqui, né? Porque o igual é meio... Tá? Para todo C. 12 é o seguinte, a ordem, existem ordens, às vezes você ordena, por exemplo, você pode ordenar funções dizendo que uma função é maior que a outra, se em todo x, f de x for maior que g de x. Mas nem todo par de funções está relacionado, né? Se a f tiver assim e a g tiver assim, nem a f é maior que g, nem a g é maior que a f, porque tem x que a f é maior e x que a g é maior. Então, é importante ter uma propriedade que diz que para todo A e B vale uma e só uma.
A igual a B, A menor que B, ou A maior que B. Quer dizer, os caras são, se eles são diferentes, um é maior que o outro. E aí tem uma propriedade agora, nada disso distingue os reais dos racionais. Se você olhar essas propriedades aqui, tudo isso os racionais têm. Então tem uma propriedade que a gente tem que destacar, e é impressionante que baste essa propriedade. Eu não sei se eu esqueci alguma aqui da ordem, mas acho que não. Que é o seguinte, é a propriedade do supremo. Que a gente... Vou mostrar ela aqui assim. Ó. Imagina que você tem aqui na reta real, você tem um conjunto A, e ele é limitado superiormente por um certo M. Quer dizer, tem um M que está acima desses todos. Então, se você pegar os caras que estão acima de todos os elementos de A, eles formam uma semirreta, porque olha só, se o cara estiver acima de M, ele também está acima de todos os elementos de A. Então é uma semirreta, só que para a direita. E essa semirreta, também, como supondo que o A é não vazio, é uma semirreta porque o A é não vazio. Ela tem que começar em algum lugar. Isso não vale nos racionais. Ó. Por exemplo, se você pegar nos racionais, A igual ao conjunto dos Q pertencentes a Q, tais que Q2 é menor que 2, ele está aqui entre raiz de 2 e menos raiz de 2. Se você pegar os caras que estão acima desse A, não tem um menor cara que é maior ou igual que todos. Então, essa propriedade se anuncia assim: se A contido em R, A diferente de vazio, e existe M pertencente a R tal que M maior ou igual a X para todo X em A, então é um conjunto, subconjunto dos reais, não vazio, e que tem uma cota superior. Então, existe um certo elemento A, que é esse cara aqui, que deveria ser o maior elemento de A. Por exemplo, se você pensar os racionais entre esse conjunto aqui, ele não tem o maior elemento, porque o maior elemento é raiz de 2, que está em R, mas não está no A. Mas o raiz de 2 é o cara que gostaria de ser o maior elemento de A. Então ele não é o máximo de A, a gente chama ele de supremo de A. Esse cara daqui, então, é o supremo, né, que é, o que ele é? De todos os caras que estão acima dos elementos de A, ele é o menor. Então existe A pertencente a R tal que, primeira coisa, ele é maior que todo elemento de A, e se M maior ou igual que todos os elementos de A, então o M também é maior ou igual que A. Não tem nenhuma cota superior abaixo dessa. Essa propriedade aqui, que é chamada propriedade do supremo, que é trivial aqui também, quer dizer, você pega os elementos de A, pega a união deles e você tem o supremo, é a mesma demonstração da existência do limite das sequências crescentes. Essa propriedade os reais têm e os racionais não têm. Então eu vou meio que no estudo dos reais partir desse sistema de axiomas, que de certa forma pressupõe que eu estou pensando um número real como uma semirreta aberta, uma semirreta à esquerda, aberta à direita, de números racionais. E aí, a partir daí, a gente começa a demonstrar as coisas. Então, recapitulando, quer dizer, o processo de aumentar os conjuntos de números, quer dizer, passar dos naturais para os inteiros, dos inteiros para os racionais e dos racionais para os reais, tem essa dificuldade nos reais. E ela é marcante, porque a passagem dos reais para os complexos
foi penosa, assim, demorou muito tempo também. Só vai acontecer de uma maneira clara, uma construção dos complexos, uma compreensão clara dos complexos, por volta de 1800, embora já tivessem sendo usados. Mas é simples a passagem dos complexos. Uma vez que você entendeu que um complexo é um par de números reais, né, A mais BI está resolvido. Essa aqui é mais penosa realmente. Então, a ideia é incorporar essa ideia. A gente sabe o que é um número real, conhece as propriedades que definem os reais, e a partir daí a gente sai demonstrando teorema de valor intermediário, teorema de valor médio, que toda função contínua é integrável e tal. Então, esse é o desafio agora, provar que tudo que a gente está fazendo é verdadeiro. Beleza?